Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rafaela e sou professora virtual do curso Next Level. Na aula de hoje, vamos descobrir como cada detalhe do lugar santíssimo e das antigas promessas apontam para Cristo, o verdadeiro caminho que nos conduz de volta ao Pai. Então prepare-se. A jornada de hoje é profunda, simbólica e cheia de revelação. Em Lucas 24, logo após a morte e ressurreição de Jesus, encontramos dois discípulos caminhando tristes em direção a uma pequena vila chamada Emaús, a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. O coração deles estava pesado. O Mestre havia sido crucificado e a esperança parecia ter desaparecido. No meio dessa caminhada silenciosa e cheia de incertezas, Jesus se aproxima, mas de um jeito discreto, sem revelar quem ele era. Ele começa ouvindo, escuta suas dores, frustrações e confusões. Só depois de acolher tudo isso, ele começa a falar. Como vocês custam a entender o que os profetas disseram? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse para depois entrar na sua glória? Disse Jesus. E então, como um mestre que ilumina cada página, ele começou a mostrar, desde Moisés até os profetas, tudo o que nas Escrituras apontava para ele. Lucas 24, 25 ao 27. Imagina que momento! É bem possível que nessa conversa ele também tenha revelado o sentido mais profundo das festas judaicas, do tabernáculo e de cada símbolo antigo, mostrando como tudo apontava para ele, o Cordeiro perfeito. Jesus é o elo que conecta todas as partes do plano divino. Como disse Paulo aos atenienses, Deus fez tudo isso para que as nações o buscassem e, mesmo que tateando, pudessem encontrá-lo, ainda que ele não esteja longe de nenhum de nós. Atos 17, 27. Entre os símbolos mais marcantes do Antigo Testamento está o lugar santíssimo, o Santo dos Santos, o ambiente mais sagrado do tabernáculo de Moisés. Era ali que a presença gloriosa de Deus se manifestava, mas de forma velada, inacessível ao povo. Essa realidade, no entanto, encontrou sua plenitude em Jesus. Ele é o Emanuel, o Deus que veio habitar conosco. João 1:14. A presença de Deus não está mais confinada a um local físico. Agora ela caminha conosco. No lugar santíssimo não havia luz natural. A única luz que brilhava ali era a própria presença de Deus, a Shekinah. Isso nos ensina algo profundo. Só a luz divina pode nos fazer enxergar as verdades espirituais. E Jesus declarou: Eu sou a luz do mundo. João 8:12. Nele, a luz verdadeira brilha em nossas trevas e nos guia para a vida. Separando o lugar santo do lugar santíssimo, havia um véu espesso. Ele simbolizava a barreira entre Deus e a humanidade, uma barreira causada pelo pecado. Isaías 59:2. Apenas o sumo sacerdote podia atravessar aquele véu, e somente uma vez por ano, no dia da expiação, para interceder pelo povo. Levítico 16. Isso mostrava quão inacessível era a presença de Deus. Mas tudo mudou com Jesus. Quando ele entregou sua vida na cruz, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Mateus 27:51. Como um sinal visível de que o caminho até Deus agora está aberto. Como diz a carta aos Hebreus, Jesus entrou no verdadeiro santuário, levando seu próprio sangue, e conquistou para nós uma redenção eterna. Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue, obtendo eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. Agora temos acesso livre. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 19 e 20. Até mesmo as 4 colunas que sustentavam o véu têm algo a nos dizer. Feitas de madeira de acácia revestida de ouro e firmadas em bases de prata, Êxodo 26, 31, 33, elas apontam para a redenção em Cristo. O número 4, frequentemente associado à totalidade da criação, os 4 ventos, os 4 cantos da terra, revela que a salvação agora está disponível para todos. Não é mais exclusividade de um povo ou lugar. É uma porta aberta ao mundo todo.
O lugar santíssimo, portanto, não é apenas uma relíquia do passado. Ele é uma sombra que apontava para a realidade que temos em Jesus. Nele, temos acesso ao Pai. Nele, somos recebidos. Nele, a luz brilha, a comunhão é restaurada e a redenção é eterna. Primeiro tópico, Arca da Aliança. Dentro do lugar santíssimo, havia apenas um único objeto, a Arca da Aliança. Ela era o símbolo mais sagrado da presença de Deus no meio do povo, como vemos em Êxodo 25. E o mais incrível é que, mesmo sendo apenas um objeto, tudo nela apontava diretamente para Jesus. Dentro da arca estavam 3 elementos muito significativos. Primeiro, as tábuas da lei, representando a justiça de Deus e a aliança que ele fez com Israel. Jesus cumpriu essa lei de forma perfeita, vivendo sem pecado do começo ao fim. Depois havia o maná, aquele pão milagroso que sustentou o povo no deserto. Ele apontava para Jesus como o verdadeiro pão da vida. João 6,35. Aquele que alimenta a nossa alma de maneira eterna. E por fim, a vara de Arão, que milagrosamente floresceu, sinal de que Deus havia escolhido Arão como sacerdote. Essa vara representava a vitória da vida sobre a morte, uma imagem belíssima da ressurreição de Jesus e do seu sacerdócio eterno. Hebreus 7,24. Ou seja, cada elemento ali dentro revelava quem Jesus é. Ele é a justiça de Deus, o pão do céu e o nosso sumo sacerdote vivo, que intercede por nós. Até a estrutura da arca carrega um significado profundo. Ela era feita de madeira de acácia, resistente, incorruptível, simbolizando a humanidade perfeita de Cristo, e era revestida de ouro puro, apontando para sua natureza divina. Em Jesus, humanidade e divindade estão unidas de forma perfeita. Ele é 100% homem e 100% Deus. Como dizem as Escrituras, o Verbo se fez carne. João 1,14. E nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. E assim como a arca era o centro do tabernáculo, Jesus é o centro de toda a revelação de Deus. Ele é a manifestação suprema da presença divina entre nós. A tampa da arca tinha um nome especial: propiciatório, ou assento da misericórdia. Era feita de ouro puro, com 2 querubins voltados um para o outro. E bem ali, entre os querubins, Deus manifestava sua glória. Foi nesse lugar que o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício, uma vez por ano, no dia da expiação, Yom Kippur. Aquele momento representava a reconciliação entre Deus e o povo. A arca tinha também 4 argolas de ouro, onde se passavam varais para o transporte. E ninguém podia tocá-la diretamente, pois ela representava a santidade absoluta de Deus. E dentro dela, como vimos, estavam os símbolos da justiça, da provisão e do sacerdócio divino. Êxodo 16:33, Hebreus 9:4. Era como se ali estivesse o trono de Deus sobre a terra. A palavra usada para propiciatório no hebraico é kaporet, que significa lugar de expiação. E essa palavra nos leva direto à cruz. No Novo Testamento fica claro: Jesus é o verdadeiro propiciatório. Como diz Romanos 3:25, Deus o apresentou como sacrifício de propiciação por meio da fé em seu sangue. Ali na cruz, justiça e misericórdia se encontraram. A reconciliação com Deus se tornou possível. E mais, o propiciatório revela algo lindo sobre a Trindade. O Pai é simbolizado pela santidade e justiça daquele trono. Ele é o autor do plano de salvação. O Filho é o sangue derramado. Ele é o Cordeiro, o sacerdote e o próprio propiciatório. E o Espírito Santo é a glória entre os querubins, a Shekinah, que agora habita em nós, aplicando essa salvação aos nossos corações. Em outras palavras, a Arca da Aliança e o propiciatório não eram apenas peças de um ritual antigo. Eles são figuras proféticas poderosas que revelam toda a beleza da redenção em Cristo. Em Jesus, temos acesso ao Pai. Temos justiça, provisão, sacerdócio eterno e o privilégio de entrar no Santo dos Santos, onde habita a própria presença de Deus. Agora vamos para o último tópico da aula: revelação do lugar santíssimo em Apocalipse.
O livro de Apocalipse traz uma visão maravilhosa e profunda. Ele retoma os símbolos do lugar santíssimo do Antigo Testamento, mas agora os projeta para o céu, mostrando como tudo aquilo se cumpre de forma plena em Jesus. Em Apocalipse 11:19, João escreve que o templo de Deus no céu foi aberto, e ali se viu a Arca da Aliança. Que imagem poderosa! Isso nos remete diretamente ao Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, onde a arca ficava guardada, representando a presença viva de Deus no meio do seu povo. Mas aqui, no cenário celestial, essa visão aponta para uma verdade tremenda. Em Cristo, a comunhão com Deus foi totalmente restaurada. Aquilo que antes era restrito, acessível apenas ao sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, agora está aberto de forma definitiva e irrestrita. O véu foi rasgado, o cordeiro foi imolado, e o caminho está livre. Embora a arca apareça literalmente só nesse versículo do Apocalipse, sua mensagem percorre todo o livro. Ela continua sendo o símbolo da fidelidade de Deus à sua aliança e da sua presença constante entre os que foram redimidos. E tudo o que ela continha, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, apontava profeticamente para Jesus. Ele é a justiça de Deus, o pão que desceu do céu, e o sumo sacerdote escolhido que venceu a morte. E mesmo que o termo propiciatório não apareça diretamente no Apocalipse, a realidade espiritual que ele representa está ali o tempo todo. Em Apocalipse 1:5, por exemplo, Jesus é apresentado como aquele que nos ama e que nos libertou dos nossos pecados com seu sangue. Isso ecoa o ritual do dia da expiação, quando o sangue era aspergido sobre o propiciatório para o perdão do povo. A figura de Cristo como Cordeiro, que aparece com tanta força em Apocalipse 5, também reforça essa conexão. Ele não é apenas o sacrifício, ele é o sumo sacerdote eterno e o próprio lugar de propiciação diante do Pai. Quando ele é declarado digno de abrir o livro selado, é como se o céu inteiro estivesse reconhecendo. Sua obra é completa, perfeita e aceita eternamente. Por isso, os símbolos do lugar santíssimo, a arca e o propiciatório, não são apenas imagens do passado. Eles são realidades que se cumprem de forma gloriosa em Jesus. Ele é a presença viva de Deus entre nós. Ele é a justiça revelada, a provisão eterna e o lugar onde encontramos misericórdia e graça. E é por causa dele que temos acesso ao trono. O Apocalipse termina com uma cena de adoração celestial, e no centro está o Cordeiro. Todos os anjos, os anciãos, os redimidos, todos se curvam e declaram com uma só voz: Digno é o Cordeiro que foi morto. Apocalipse 5:12. Sim, ele é digno, ele é o centro, ele é tudo. Em Cristo, tudo o que o lugar santíssimo simbolizava se torna realidade. Ele é a presença, a justiça, a provisão e a misericórdia de Deus manifestas. E hoje, por meio dele, temos acesso direto ao trono da graça, para viver em comunhão plena com o Pai. Até a próxima aula.